E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aí à nossa querida sexta. O congresso está começando agora, minha gente. Vamos embora. Eu nem acordei ainda, então. Nosso querido congresso, o sexto congresso de Despertar da Consciência. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Se vocês não me conhecem ainda, alguns de vocês me chamam de Gui Costa. Eu vou ser o seu host durante o congresso de hoje. Próximo palestrante já é um amigo da casa aqui do DespertaCast, Dr. Sérgio Thyssen. Vou chamar ele para bater um papo aqui hoje. A gente tem um programa que a gente está lançando os episódios aqui às quartas-feiras, que se chama... É uma série documentária, né? Como a espiritualidade atua na medicina. Então, eu deixo aqui a dica para vocês que querem acompanhar mais, que gostam desse assunto, para vocês darem uma olhada nessa série documentária que a gente está fazendo com bastante carinho para vocês também. E eu convido o nosso querido Dr. Sérgio Thyssen para bater um papo com a gente hoje. Boa tarde, meu amigo. Oi, Gui. Boa tarde, Gui. Boa tarde, amigos. Já estamos juntos de novo. Muito obrigado, viu, pelo convite. Que tenhamos aí uns minutinhos de confraternização diante de um tema que talvez seja muito útil a tantos amigos que possam estar nos acompanhando. Como sempre, muito obrigado, viu? Sem dúvida, a gratidão é toda nossa aqui do DespertaCast. Eu sei que você passou agora por uma série de palestras e viagens e agora está de volta ao lar novamente aí. Já estou reconhecendo o cenário, que bom que deu tudo certo, que você foi lá, fez tudo o que você tinha que fazer, missão cumprida, e agora a gente está de volta aqui, né? Para a gente falar desse tema de hoje, da religiosidade, da espiritualidade e o progresso da ciência médica. Muito bem. Quando eu puder começar, você me avisa. Você fica 100% à vontade. Eu vou deixar você, inclusive, aqui tomar conta do espaço e no finalzinho, que eu sei que o pessoal vai ter perguntas, eu vou anotar alguma coisa aqui, eu volto e faço essas perguntas para você. E você pode me chamar a qualquer momento de volta. Eu estou aqui. Tá muito bem, obrigado, Gui. Então, meus amigos, hoje é sábado, 29 de março. Eu gostaria de, diante do tema que nos foi solicitado, só dizer aos amigos que eu sou médico e trabalho em clínica, em cardiologia e hoje, e já há bastante tempo, em psiquiatria, tendo em vista a demanda, a necessidade, um número muito grande de pacientes em todas as áreas da medicina. Mas se existe uma área tão importante hoje em dia, e já há pelo menos algumas décadas, é a psiquiatria quanto às questões da saúde mental. Então, nós queríamos lembrar, antes de mais nada, sobre, assim, que mundo é este? Nós, claro, todos sabemos, vivemos no planeta Terra e se vamos buscar conhecer um pouco melhor as questões aqui do nosso planeta, no livro Roteiro, Emmanuel, por Chico Xavier, nos dá uma ideia num capítulo chamado O Grande Educandário, que a Terra é um grande núcleo de estudo, mas uma escola bem primária, como nós sabemos, em função de, além de tudo, nós sabermos com Kardec, o Livro dos Espíritos, que a nossa humanidade é um mundo de provas e de expiações, onde, infelizmente, ainda todo tipo de sofrimento é e tem sido tão comuns no dia a dia das pessoas. Lembrando que a Terra, por isso mesmo, não é uma referência de mundo, é o planeta menos adiantado do sistema solar e, no sentido da galáxia, não é o único que tem essas características, porque também a Via Láctea ela tem, numa estatística atual, 200 bilhões de estrelas, 1 trilhão de planetas.
Então, diante de toda essa diversidade, a Terra é apenas mais um que, além de escola, pelo que nós estamos lidando, constatando nas reuniões mediúnicas há muitas décadas, conhecendo melhor via mediunidade de médiuns respeitáveis e capacitados, o que nós temos são pessoas doentes, mais do que encarnados. Nós temos, vamos dizer, 14 bilhões de desencarnados, em que a imensa maioria ela é composta de espíritos com grandes dificuldades morais, fazendo com que os médiuns percebam e a espiritualidade que nos dá a devida supervisão tem nos dito há tempo se tratar de um grande hospital. De certa maneira, como consequência, todos somos doentes. Nossas almas adoeceram, nossos espíritos já se equivocaram muito ao longo dos milênios e dos séculos. Então, é muito difícil até que uma pessoa encarnada, vivendo em qualquer cidade, de qualquer país do mundo, tenha sempre a saúde mental e a saúde física, desde o nascimento até, vamos dizer, a terceira idade e até a ocasião da respectiva desencarnação. Outra ideia é a ideia sobre o corpo físico. A pessoa pode, numa certa altura, não ter nenhum problema médico. São 55 mil problemas catalogados nos anais da medicina, envolvendo os mais diferentes diagnósticos e estados da saúde humana. Então, importante também nós considerarmos que a saúde aparente do corpo, incluindo com exames complementares de sangue, de imagem, mesmo demonstrando que as coisas estão bem, outra questão é a nossa essência, que são as nossas almas e o nosso perispírito. Ele é muito adoecido, mesmo que os seus transtornos, as suas deficiências não passem para o corpo físico, por exemplo, durante toda uma reencarnação. Mas os que vêm a realidade. E essa realidade é própria de um grande hospital. Por isso nós temos tantos problemas nesse mundo. Mas sobre a questão da espiritualidade, da medicina, eu queria lembrar que durante muito tempo tivemos lá atrás o primeiro médico da história da Terra foi Imhotep. Ele era amigo do faraó no Egito, numa determinada dinastia, e ele é como que referido, visto, e através da transmissão do conhecimento, através da escrita, e também começou na mesma época, nós fomos sabendo que ele, então, era já um terapeuta, que ajudava a tratar as pessoas com problemas de saúde. Isso se deu há 5.800 anos. A história da medicina tem esse tempo na Terra e se ajusta exatamente ao tempo do desenvolvimento da escrita no planeta que nós habitamos. Hipócrates também é considerado um pai da medicina. Galeno, muitos outros, Hahnemann, que deu início à homeopatia, todos eles foram espíritos notáveis, cientistas na área da ciência para tentar ajudar os doentes, e todo esse período de quase 6.000 anos, nós até bem pouco tempo atrás, nós vivíamos como médicos dentro do paradigma
chamado mecanicista, materialista cartesiano. O que isso significa dizer? Que os médicos, e uma grande parte até hoje em dia, lidam na relação médico-paciente com pessoas, seres humanos, mas muito assim do ponto de vista do corpo. Poucos colegas no Oriente, no Ocidente, hemisfério norte, hemisfério sul, se preocupam de usar o tempo, a convivência com os pacientes, buscando a essência da criatura humana, a alma, a pessoa, o ser humano. É sempre uma coisa muito mecanicista, muito de corpo físico, órgãos, sistemas, tecidos, células, fígado, coração, pulmões, cérebro, mama e assim por diante. Mas isso mudou. Então, a boa notícia nós podemos partilhar, apesar de acreditar que todos vocês já têm ouvido falar a respeito. Uma coisa é esse paradigma antigo, e ele começa a ser substituído, somado, acrescido do paradigma espiritualista. Isso começa em meados do século XIX e, por coincidência, vamos dizer, é o período de Kardec, é o tempo do surgimento da codificação kardeciana, e até o início do século XX, nós tivemos inúmeros pensadores, médicos, psicólogos, que foram trabalhando a questão da realidade do ser humano. Isso foi trazendo benefícios, e é claro que antes da espiritualização da medicina, nós precisamos hoje, inclusive, apesar de tanto tempo transcorrido, de uma medicina humanizada, que as pessoas não sejam tratadas como corpos biológicos, e sim pessoas, seres humanos, vestindo a vestimenta física, que é o nosso corpo biológico, que adoece, mas independente disso, somos pessoas. Então é importante a mudança para melhor na qualidade do relacionamento entre pacientes e médicos, entre médicos, terapeutas e seus respectivos pacientes. Mas nós tivemos avanços lindos no final do século XIX, no início até a metade do século XX, figuras proeminentes que foram trazendo uma perspectiva de mudança de paradigma ou de modelo para este modelo atual, que é o modelo espiritualista. De tal maneira, uma curiosidade para vocês, se vocês não são propriamente da área médica ou das possibilidades das ciências da saúde, a ideia qual é? A ideia é de que há colegas que trabalham nessa área há muito tempo. Nós estamos lidando com questões de medicina e espiritualidade há bastante tempo também. Então é importante lembrar que as coisas estão mudando de tal maneira que hoje, para vocês me acompanharem, religiosidade barra espiritualidade é uma área de pesquisa que envolve o planeta inteiro. De tal maneira que quem não tem estudado essas questões, que a religiosidade e espiritualidade ajuda a compreender as enfermidades, ajuda no sentido de buscar soluções para problemas até então insolúveis, isso é avanço da humanidade. Eu diria que tudo foi muito devagar, muito lento, mas os médicos que não estudaram e que não estão valorizando na prática clínica, cirúrgica, cardiologia, psiquiatria, esse novo modelo, são colegas que
estão ficando para trás. Hoje, o médico na anamnese, que é a coleta de dados diretamente fruto do relacionamento entre os colegas médicos, entre nós e os pacientes, religião, crença, credo, hoje em dia é bem valorizado. Você não termina uma anamnese sem procurar saber sobre crença, pontos de vista sobre as questões espirituais, porque tudo isso está devidamente como que entrosado na medicina. Só para vocês terem uma ideia, se você estuda o efeito benéfico em enfermeiras com câncer de mama nos Estados Unidos, com 30 mil casos, se você divide em 2 grupos, entre as enfermeiras que frequentam 1, 2 ou 3 vezes um templo, uma igreja, um lugar de culto qualquer, comparando com um outro grupo que não frequenta dia nenhum, há uma diferença muito grande de evolução. É muito nítida a melhora, o prognóstico do câncer para um prognóstico melhor, uma evolução médica melhor, quanto mais as pacientes enfermeiras frequentam as igrejas. Se frequentam uma vez, já há uma mudança. Se frequentam 2, o prognóstico é muito melhor. Sugerindo que esse é um movimento da alma, não é? É uma prática benéfica, e ela é tipicamente envolvendo religião, religiosidade e espiritualidade. Então, esse é apenas um exemplo. Existem muitos nas pesquisas médicas, vamos dizer, no planeta inteiro. Para vocês terem uma ideia, se nós entramos, vamos dizer, num lugar que é o maior site de publicações sérias em medicina do planeta Terra. O que acontece? Se você vai lá e pesquisa, o nome do site envolve médicos e terapeutas, chama-se NIH, N-I-H, National Institute of Health, Instituto Nacional de Saúde. Se você for hoje entrar no site, o site é franqueado a todos, e você puser, por exemplo, a palavra spirituality, espiritualidade, num site só de medicina, você tem 24 mil pesquisas feitas por colegas cientistas na área da saúde do mundo inteiro. Se eu puser, fechando a pesquisa, Spirituality and Health, espiritualidade e saúde, eu tenho 20 mil pesquisas para estudar. Estudar 20 mil textos, artigos sérios, porque todos que são publicados nesse lugar passam por equipes de revisão. Não é qualquer coisa que vai parar ali. Se eu puser a palavra prayer, oração, num site de medicina, eu tenho 83 mil pesquisas para estudar. Então, é algo importantíssimo. Se eu puser, por exemplo, perdão, forgiveness, eu tenho 2.800 artigos. A importância do perdão para cada paciente, quando ele ainda não adoeceu ou quando ele já está com uma enfermidade qualquer. E aí, não é verdade que isso nos faz lembrar do médico divino, que há 2000 anos ele preconizava, não é? Numa narrativa muito bonita,
do Evangelho de João, quando ele pergunta, Senhor, é preciso perdoar 7 vezes? E Jesus, com muita paciência, não, é preciso perdoar 70 vezes 7 vezes. Por quê? Porque ninguém nos conhecia melhor do que o Cristo, modelo e guia, governador da terra. Então, ele sabia dos conflitos, das desavenças, das desafeições, das guerras, das revoluções, da violência, que, aliás, não é, meus amigos, existe até hoje. Então, perdão são milhares de citações quanto ao que o perdão que alguém exerce em relação a pessoas e circunstâncias, isso beneficia o paciente. Quanto, de novo, ao melhor prognóstico, seja a doença que for. Outra questão interessante é compaixão. Compaixão e medicina, Sérgio? São quase 50 mil pesquisas. O efeito benéfico de experimentarmos como algo muito espiritual, muito de sentimento, de pensamento, a compaixão em termos de beneficiar a qualquer um que esteja enfermo. Não é curioso isso? Então é importante lembrar. Outra ideia, outra palavra, outro sentimento é o de gratidão. Pesquisa recente mostra que se eu, médico, sugiro a mim mesmo, sugiro a qualquer paciente meu, que à noite, antes de dormir, pegue um caderno e faça um apanhado do dia que está terminando. E procure lembrar de 3 ocasiões em que ele, paciente, tenha motivo para agradecer a quem quer que seja. Alguém que emprestou alguma coisa que era necessário, alguém que saiu correndo para o trabalho e o motorista, sem nenhum pedido especial, cedeu o seu lugar, sem mesmo quem pedisse e abrisse a janela para fazer a solicitação. Coisas simples. Um telefonema que alguém lhe deu para lhe perguntar como é que você esteve durante toda a semana. Coisas humanas simples do dia a dia. O desenvolvimento da compaixão, na verdade agora da gratidão, é algo que muda o estado do espírito, o estado da alma, e como o corpo reflete o que nós sentimos e pensamos, o benefício vai se dando. E aí nós vamos tendo condições de estarmos mais saudáveis, que é o mais importante. Mas não só. Se eu trabalhar a questão da empatia em medicina, 35 mil pesquisas. Se eu vou adiante e vou no tema, que é o tema mais, vamos dizer, frequente nas pesquisas médicas, são as chamadas experiências de quase morte. Near Death Experiences. Eu tenho, hoje, 1 milhão de artigos ligando as experiências de quase morte à medicina. Sempre no sentido positivo. Quase que nenhum desses artigos todos que trabalham essas questões são no sentido contrário. Então, isso reforça a ideia de que nós, claro, somos almas ou espíritos e que nossos padrões vibratórios, frequências, comprimentos de onda, lembrando que pensamentos e sentimentos são do eletromagnetismo. Então, na medida em que a mente humana está no mundo íntimo de cada encarnado, quando ela ou ele estão despertos, em vigília, como nós costumamos dizer,
que acontece? Nós estamos vibrando do ponto de vista do eletromagnetismo. E aí o que acontece? Nós nos banhamos do que nós pensamos e sentimos. Nossos pensamentos, André Luiz trata disso em alguns dos seus livros. Quando nós pensamos, nós irradiamos com a velocidade da luz, praticamente. E a telepatia tem a ver com isto, e alguém pode estar na Austrália, vamos dizer, do outro lado do planeta, e daqui a pouco telefona de volta porque lembrou de alguém que agora estava pensando em si. Só que antes de ir longe, os pensamentos que nós geramos banham a nossa estrutura física. E dependendo do padrão, isso nos ajuda na saúde, a preservá-la, né, pela qualidade do teor vibratório do que nós pensamos. Exemplo, a oração, a prece. Por outro lado, não é? Se nós temos um padrão vibratório equivocado, não é? Impróprio, mas ainda comum nos seres humanos desse planeta de expiações e provas, de muito sofrimento, isso banha o nosso corpo físico de vibrações, vamos dizer, usando Kardec, malsãs. Quando Allan Kardec trabalha como exímio magnetizador as questões do magnetismo de cura, como ele escreve na Revista Espírita, está aqui toda a coleção, quando ele escreve em O Livro dos Médiuns, ele diz que a cura depende de se retirar uma molécula malsã e substituí-la por moléculas sãs. Esse é o processo básico de um magnetismo que favorece a saúde humana. Então, meus amigos, é muito interessante isto, porque, na verdade, as razões de por que adoecemos, fora as questões de obsessões, estão dentro de nós. Tudo é de nossas almas, porque tudo depende das nossas histórias de muitas vidas, também do que nós pensávamos quando estávamos na erraticidade entre uma encarnação e outra, de tal maneira que isso reflete no perispírito e reflete no corpo. Então, essa é uma noção importante para nós. Por que nós temos tantos diabéticos, tantos hipertensos, tantos milhões de pacientes com câncer, tantas milhares, dezenas de milhares de crianças com convulsões e epilepsias, crianças com TDAH, com autismo, quantas pessoas com depressão, ansiedade e os mais variados diagnósticos em medicina, de onde vem isso? Se você perguntar para um endocrinologista de onde vem o diabetes mellitus, ele vai te dizer o que ele pensa, mas o que ele pensa ainda é algo que não é a verdadeira origem. A insuficiência absoluta ou relativa de insulina explica o diabetes e a necessidade do paciente, a maioria, ser medicado. Além de recursos de mudanças alimentares, exercícios físicos. Então, há toda uma ciência que, aliás, se chama diabetologia, que é uma parte da endocrinologia. Mas se você perguntar, mas isso vem de onde? Por que o pâncreas, as ilhotas de Langerhans, não fabricam insulina na quantidade devida? Ninguém sabe. Por que as ilhotas foram prejudicadas? Muitas vezes não há nenhuma tendência hereditária também. Então, de onde vem isso? Das nossas almas. E do que das nossas almas? Do que nós pensamos e sentimos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, câncer, neoplasia,
por mais que a oncologia moderna tenha avançado, e graças a Deus avançou bastante, nós temos muitos avanços dentro do paradigma materialista, mecanicista cartesiano. De tal maneira que, ainda assim, isso não explica as dificuldades, tanto quanto o aumento do número de casos, como também as dificuldades de nós termos uma cura. O paciente, uma vez diabético, sempre diabético, a não ser que faça transplante de pâncreas. Então, essa é uma ideia geral. Adquiriu a hipertensão arterial sistêmica, é a doença cardiovascular mais frequente no planeta Terra, uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Vai usar remédios antihipertensivos para o resto da vida. E aqui não tem transplante. Então, nós precisamos trabalhar essas coisas. Outra ideia interessante para nós é a ideia de que todos os problemas eles têm origem em nós mesmos. Mas há uma grande questão que é a questão da obsessão. Eu queria, assim, esboçar e dividir com vocês alguns pensamentos. Eu, graças a Deus, a Jesus, eu nasci filho de pais espíritas. Francisco Thyssen foi até presidente da Federação Espírita Brasileira por 15 anos, e a minha mãe, Dona Ruth, ambos desencarnados, ela também era espírita, médium, eles haviam se conhecido num centro espírita, Associação Espírita Paz e Amor, em Porto Alegre, onde nós todos nascemos. E aí, o que acontece? Eu tive a chance de ser o filho caçula de 4 e pude ouvir falar em temas postulados espíritas desde pequeno. Porque esses temas, reencarnação, imortalidade da alma, mundo espiritual, lei de causa e efeito, ação dos desencarnados na vida dos encarnados, e muitas outras questões, né? Os postulados em geral, desde muito cedo, e eu fui me interessando pela medicina e sempre estudando também a doutrina espírita, até porque nós tínhamos como que toda uma facilidade, porque os dois eram muito estudiosos, mais meu pai até, e tinha em casa uma biblioteca muito rica, e eu tinha essa facilidade. E também depois que ele desencarnou, já tem 35 anos, eu herdei a biblioteca dos dois, facilitando, né? Então, por que eu estou lembrando isso? Porque é motivo de gratidão eu ter tido a chance de me enfronhar, não é? E enquanto fazia medicina, e depois eu também estudei física, para conhecer a natureza na linguagem precisa, que é a linguagem matemática, eu entrei e fui fazendo a graduação e o mestrado na área do magnetismo. Isso foi me despertando, né, a vontade de participar de grupos mediúnicos. Então, eu poderia dizer para os amigos que eu tenho estado em meio dos mortos, eu diria, que, aliás, estão bem vivos há muitos, muitos e muitos anos. E sempre procurando aprender, como aprendiz de toda uma ciência, através da ciência espírita. A ciência espírita é a ciência da mediunidade. E conhecendo, através dela, a realidade da Terra como um mundo muito atrasado, acanhado do ponto de vista da evolução moral, como todos vocês sabem. E sempre procurando, com essas ferramentas, a ferramenta da reunião mediúnica séria,
como dizia Allan Kardec, visitando tantos lugares no Brasil e no mundo, né, para interagir e poder mostrar a vivência de tanto tempo e, por conseguinte, com tantos bons resultados, na medida que fomos e vamos hoje cuidando de casos de problemas médicos de pacientes, crianças e adultos, jovens e idosos, de qualquer lugar do mundo, porque basta termos nome completo, idade, endereço, para a espiritualidade rastrear e nos mostrar o que está acontecendo, para nós, com eles, os amigos espirituais, cuidarmos para uma libertação desses processos obsessivos. Então, eu queria comentar com vocês, ninguém adoece sozinho. Ninguém. Seja de neoplasia, seja de uma cardiopatia, um problema respiratório crônico agudizado ou não, um prejuízo neurológico na infância, congênito, adquirido, ou um problema infeccioso, até isto, tuberculose, malária, cólera, são vírus ou bactérias. Mesmo assim, há espíritos, porque as nossas defesas imunológicas contra todos os micro-organismos, especialmente os mais patogênicos, portanto, os que podem levar a maiores prejuízos, tudo depende do sistema imunológico. Então, há uma especialidade médica hoje, pouco conhecida até dos médicos, que chama-se psiconeuroimunoendocrinologia, sugerindo a relação nítida entre o psiquismo e as entidades desencarnadas obsessoras, o sistema nervoso central e periférico, por isso psiconeuro, e imuno, que é o sistema de defesa. Não é tanto a imunidade humoral como a imunidade celular e as glândulas endócrinas. Tudo isso se interrelaciona, não é? De tal maneira que uma neoplasia, ela começa com uma divisão celular anômala, umazinha, no fígado, no pulmão ou no cérebro, no ovário ou na próstata. E se não houver um sistema imunológico competente, por algum problema histórico de vidas pregressas, de problemas kármicos, aquela divisão ela não é suprimida. E aí ela vai adiante. No que ela vai adiante, daqui a 6 meses, você tem um tumor num órgão qualquer, já de alguns centímetros, que vai requerer cirurgia, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia. E a pessoa vai adoecer por todo um período. Então, isso depende do nosso passado, das dívidas kármicas que nós contraímos ao longo dos séculos e, por conseguinte, das nossas muitas vidas, já como que vividas anteriormente, e também de problemas delicados que possamos ter vivido na vida atual, que também, com mais razão ainda, vai repercutir, envolvendo obsessores ou não. Então, reparem, nós estamos aqui conversando um pouquinho sobre essa fronteira de medicina e espiritualidade. É importante lembrar que é algo que cresce todos os dias e que vai nos facultando recursos novos. Então, por isso que, tendo em vista a nossa afinidade com o uso da mediunidade consagrada ao bem, nós temos podido ajudar casos que nos chegam do mundo inteiro, até porque estamos nisso, sei lá, 45 anos, viajando muito, conhecendo e fazendo muitas amizades, e os casos chegam.
crianças com autismo dos mais sérios, níveis 2 ou 3 de suporte, senhoras que tentaram o suicídio 3 vezes, e assim por diante. Lembrando do grande hospital da Terra. E lembrando que não é só o hospital do ponto de vista dos encarnados. Do outro lado da vida, lembram de André Luiz? Quando André Luiz é resgatado, para onde ele vai? Para o parque de diversões? Ou para uma biblioteca? Ou para uma sala de recursos audiovisuais? Não. Ele vai para ser tratado no hospital, pelo menos um dos hospitais da grande colônia, através do amor daqueles que eram os instrutores de nosso lar. Só depois ele vai para a Câmara de Retificação, vai conhecer Narcisa. Narcisa instrui André Luiz sobre Veneranda, a ministra, uma das ministras da colônia. Então, aí a vida dele vai mudando progressivamente e vieram todo aquele conjunto da literatura por André Luiz, revelando uma parte da realidade do mundo espiritual. Então, meus amigos, é importante que nós nos lembremos sobre que mundo é este, como nós temos um convite de Deus, de Jesus, para estudarmos o Evangelho de Nosso Senhor. Lembrando que Ele é o educador sublime, Ele é o médico por excelência, Ele que era levado pelos apóstolos às multidões dos aflitos, dos doentes, Ele que curava os cegos, os surdos mudos, os paralíticos, como Natanael, Ben Elias, o paralítico de Cafarnaum, Verônica, aquela que tinha uma hemorragia vaginal, que ninguém a ajudava no sentido de que ela obtivesse a cura. E ela meramente toca nas vestes ectoplasmáticas de Jesus e se cura. E ele volta e diz: alguém me tocou. Era Verônica. De tal maneira que cegos, lunáticos, como símbolo da esquizofrenia, do pânico, do transtorno mental, hoje nós temos uma pandemia de depressão, de ansiedade, e dos mais variados problemas de saúde mental. Tragédia mundial, a dependência química, drogas lícitas, fumo, tabaco e álcool, e drogas ilícitas, cocaína, heroína, crack, fentanil e assim por diante. Uma imensa tragédia. E apesar de tanto tempo, com uma medicina tão bonita que avançou muito, mas mais no paradigma materialista, nós temos aí muito sofrimento. Nós temos uma medicina que trata com remédios, drogas, fármacos. Por quê? Porque não se tem ideia das origens. E as origens são espirituais. Então, nós estamos trabalhando nas reuniões, dentro do paradigma, claro, reuniões mediúnicas de desobsessão, e sempre encontramos espíritos necessitados ou espíritos vingativos. E cuidando deles, os pacientes melhoram. O magnetismo de Kardec, chamado magnetismo de cura por ele, Kardec apreciava tanto a ciência do magnetismo de origem mesmeriana, de Mesmer, que ele chega a dizer, olha, o espiritismo é como uma decorrência do magnetismo. Ele chega a dizer que magnetismo e espiritismo são uma ciência só. Então, nós precisamos valorizar Kardec. Em tudo, claro, mas nesse aspecto também. Então, quando nós falamos do passe, quando nós falamos da água fluidificada, quando nós entendemos o valor da pomada
de vovô Pedro. Só para vocês terem uma ideia, vovô Pedro é Mesmer. Nós estamos nos valendo de ciência espírita, ciência espiritualista. Mas qual é o objetivo comum? A sanidade, a ajuda, o alívio, a libertação, a melhora clínica, o bom prognóstico de qualquer doença, uma vida mais longa, com uma chance maior de, sendo ela mais longa, cada um fazer a sua parte, no sentido de buscar o verdadeiro bem e as lições imorredoras do Evangelho de Jesus, que significam cura e prevenção. Cura do que nós já temos hoje na alma, no perispírito e no corpo, mas também prevenção, não é? Para não adoecermos mais. E aí eu não posso deixar de lembrar de Jesus, quando ele curava alguns, e aí ele dizia, vai, não digas nada disso a ninguém. E às vezes ele dizia, filho, filha, vai e não peques mais. Então, ele, governador da terra, deixando para nós, médicos e profissionais de saúde da atualidade, a relação entre o erro, a transgressão das leis de Deus e o adoecimento. Mas, meus amigos, esse é um tema longo, caberia, talvez, no futuro, um seminário, um estudo que pudesse abranger outros aspectos, não é? Inclusive esmiuçarmos sobre as reuniões mediúnicas para isto e também a utilização do magnetismo, que também é nomeado como o passe, a fluidoterapia espírita e a água magnetizada. Muito bem, meus amigos. Eu vou percebendo que o Gui já está em cena novamente e passando para ele, com muita gratidão, não é? A direção dos trabalhos. Maravilha, poxa, a gente fica muito grato por você estar aqui com a gente, viu? A gente sabe que você provavelmente está cansado, viajou bastante esses dias. E esse último recadinho que você deu aí, sobre magnetismo e fluidoterapia, a gente gravou um episódio que saiu nessa semana, na quarta-feira. Então, o pessoal que tiver interesse em conhecer mais sobre esse tipo de trabalho, eu recomendo que vocês assistam. Foi feito com muito carinho aqui para vocês no DespertaCast, e a gente falou por 1 hora e um pouquinho sobre isso aí. Então, vale muito a pena ir aqui no canal do YouTube do DespertaCast Amor Fraterno e procurar essa live sobre magnetismo que a gente fez com o Dr. Sérgio Thyssen, e saiu essa quarta-feira passada agora. Meu amigo, eu quero te perguntar uma coisa. Você tocou em alguns exemplos que você recebeu aí sobre pessoas que você pôde e pode auxiliar dentro da medicina utilizando a mediunidade, né? Você pode dar alguns exemplos, 1 ou 2 exemplos? A gente tem 8 minutinhos, mais ou menos. Você pode dar um ou outro exemplo aí sobre quais tipos de trabalho mediúnico que você faz parte hoje ou exemplos de pacientes que você utilizou da mediunidade para tratar dentro da medicina, algum caso? Muito bem. Nós temos ou teríamos milhares, mas só por uma coincidência, sábados pela manhã são ocasiões de reuniões nossas procurando ajudar a contextos muito sérios. Então eu vou resumir para os amigos, já que o Gui sugeriu. Hoje nós começamos a reunião buscando atender um caso, deixa eu me lembrar na sequência. Um deles era uma criança com leucemia, na verdade, linfoma não Hodgkin. Um pai adotivo me escreveu ontem, porque assistiu algumas lives nessa área comigo,
e ele pede ajuda para a Olívia. A Olívia é haitiana e ela foi, com 9 mesinhos, ela foi como que adotada. Pode descer, filho, pode passar aqui atrás. O Vicente vai sair para brincar com os amigos. Então, o que acontece? Ela foi adotada com 9 meses e agora eles descobriram um linfoma não Hodgkin. E hoje eles saíram da cidade do interior, indo para Curitiba, para um hospital especializado para começar a poliquimioterapia. E aí, na reunião mediúnica, havia um contexto de um erro muito sério dela em outra vida, quando ela prejudicou em busca de herança, ela buscou e prejudicou todo o restante da família. E todos eles ficaram ligados a ela, eles morreram. Então, se nós não usamos uma reunião mediúnica, séria, como se diz, com médiuns preparados, e esses médiuns trabalham comigo há tantos anos, e foram, claro, se tornando experientes, nós não íamos encontrar a causa do linfoma não Hodgkin. A medicina para na histopatologia, para nos exames complementares, genéticos, sanguíneos, e assim por diante. E aí vem toda uma terapêutica organizada. Então, hoje, a Olívia começou a usar a poliquimioterapia, vai ficar 5 dias no hospital, 15 dias de pausa e volta para um novo ciclo. Eles estão até adquirindo um imóvel para ficarem em Curitiba durante esse período. Uma outra expressão da reunião, quando necessário e possível, além de cuidar de todos aqueles que que haviam sido prejudicados, eles são acolhidos através de campos salutares, beneficiados, o perispírito deles curado dos dramas que eles viveram em função dos erros dela e levados para postos de auxílio e hospitais que nos dão cobertura. Mas, como ela está encarnada numa outra cidade, eu pedi para os amigos espirituais para trazê-la desdobrada, ela incorpora numa médium e eu converso com ela. Mas não foi nem tanto para conversar, foi para que ela, vamos dizer, manifestando a sua condição por uma médium, outra médium recebe um médico que vai impor as mãos enquanto eu converso com ela para ver como é que ela está se sentindo, como é que ela... Porque eu não a conheci só por imagem, mas hoje eu conversei com ela. Muito bem, finalizando essa abordagem que envolve o acolhimento, o socorro aos desencarnados, envolve também uma ou outra medida terapêutica para o próprio paciente diretamente. E aí nós a levamos de volta e ela é acoplada no corpo físico. Esse foi um dos casos. Outro caso foi de uma criancinha de 3 anos, Antoni, foi hoje, eu lembro o nome. Ele estava num hotel com a família, por alguma razão, ele fica sozinho, estava numa piscina de crianças, levanta e cai numa piscina de adultos e morre afogado. Então, ele não estava ligado a nenhum paciente, não era um doentinho encarnado, mas se deixar, ele pode ficar anos e anos no mundo espiritual até ganhar um benefício, dependendo de merecimento e outras estratégias. Como eu tenho ideia do que a reunião mediúnica pode oferecer,
eu anoto todos os dramas, todos os dias, e vamos atendendo. Nós temos reunião mediúnica segundas, terças, quintas, sextas e sábados. São equipes diferentes, mas eu estou em todas. Por que eu posso e preciso e desejo usar essa ferramenta? Porque o mundo está como está. Nós temos agora, hoje foi isso também, no final da reunião, o terremoto de Myanmar e de Bangkok, na Tailândia. Já são 16 mil mortos. Se nós deixamos, vão ficando. E por quê? Porque há um hiato vibratório muito grande entre os benfeitores amorosos e quando os que morrem ficam em situações muito adversas, penosas, até trágicas. O que nós fazemos? Anotamos e vamos lá cuidar. Por isso entrou a física. E aí nós usamos, é uma ciência, nós usamos os efeitos de campo. E podemos, então, acolher centenas ou milhares numa mesma reunião. E os médiuns monitoram a melhora progressiva das condições perispirituais de cada um. E uma vez melhores, despertando, recebendo tudo que o ser humano precisa, só que agora no mundo espiritual, eles são conduzidos também através de mecanismos para postos de auxílio e hospitais que nos dão cobertura. Então, quando acontece uma situação dessa, você anota, e aí vocês pedem durante a sessão que os mentores tragam esses desencarnados em grupos para vocês tratarem eles, ou vocês se deslocam desdobrados até lá? As duas coisas. Como eu digo, todo o contexto individual, paciente, ser humano, todo o contexto coletivo tem uma frequência em hertz. Quando você usa aquele dispositivo para abrir a porta do seu automóvel, só abre a do seu carro. Quando é para fechar, só fecha a sua. Por quê? Isso é frequência dependente, isso é preciso. Então, é como eu digo assim, olha, colegas, vamos abrir agora para o caso da menininha no Paraná, que é a Olívia. O caso dela é um caso assim, assim, assim. Quando os médiuns já têm uma ideia, e eu digo, olha, vamos abrir a frequência da Olívia. É a única frequência que se abre. E aí tudo que os médiuns passam a ver é dela no presente, é dela no pretérito. E diante do cenário, nós vamos, sobretudo eu mesmo, organizando o melhor atendimento. E aí nós só paramos quando deixamos tudo devidamente organizado. E é muito impressionante a melhora dos casos. É o antes e o depois. Por isso, quando nós estamos frequentando já há 16 anos os melhores congressos mundiais de psiquiatria, esse ano vai ser em Viena, na Áustria, em outubro. Mas nós já fomos a pelo menos uns 10 ao longo de 16 anos. Eu sempre levo a pesquisa mostrando esses resultados. Todos os comitês científicos aceitaram as nossas colaborações. Por quê? Porque é algo que nunca ninguém conheceu. E eles sabem, é o médico que sai da sua cidade, do seu país, com uma metodologia científica apropriada para contribuir com a psiquiatria. Porque na psiquiatria nós temos, no caso aqui dos nossos grupos, inúmeros casos de autismo, pânico, esquizofrenia, risco de suicídio e assim por diante. Então, ou são casos individuais que nos chegam, pedem ajuda, ou a mim como médico, mas mesmo que seja em consulta médica online, quase que sempre eu busco levar o caso
também para os benfeitores ajudarem. Porque por mais que nós usemos remédios em medicina, ainda mais cardiologia, psiquiatria, se não houver também um atendimento espiritual, a doença vai adiante. Porque a origem é espiritual, sempre. A não ser quando a pessoa ingere uma droga para se suicidar. E aí ela morre por um problema psíquico, mas ela se auto-medica de uma maneira deletéria. Então não envolve tanto. Mas todo suicídio, nunca a pessoa está sozinha. Existem vingativos, cobradores de dívidas, que, como que, fazendo uma comparação, empurram para o suicídio. Então, meu amigo, são muitas histórias. Com certeza eu teria muitas perguntas ainda mais técnicas sobre os trabalhos mediúnicos, e a gente de repente grava até um episódio falando da parte técnica de como que os trabalhos que você participa funcionam, porque isso é muitíssimo interessante. Como a gente já passou um bocadinho do tempo hoje, e a nossa querida Kelly já está aguardando para entrar, a gente vai terminando por aqui. Se você tiver alguma consideração final, por favor, fique à vontade para fazer, e aí a gente já começa a conversar com a Kelly daqui a pouquinho. Fica à vontade, meu amigo. Tudo bem, muito obrigado mais uma vez. Eu queria reforçar a ideia do quanto tudo isso é importante, só para vocês terem mais uma noção. O livro médico, A Ciência da Vida Após a Morte, envolvendo os postulados espíritas, uma última edição do livro do Dr. Kenny, Livro de Religião e Saúde. É um livro maravilhoso. E vejam a dimensão dele. Eu nem cheguei na metade ainda. Por quê? Porque temos muitas atividades. Mas é só para vocês entenderem que isso não é só das crenças, credos, religiões, religiosidade, espiritualidade. É o tempo. E eu também queria lembrar, estava lembrando antes de entrar, de Dr. Bezerra de Menezes. Ele publica o livro Loucura sobre Novo Prisma em 1921. Tem mais de 100 anos, 104. E ele trabalha com a questão espiritual envolvendo a psiquiatria, inclusive tratando do caso de um dos seus filhos. Ou seja, isso não é novo, mas é preciso trabalhar isso, é preciso a pesquisa séria, não é? Os encontros para se tratar de tudo isso. Então, eu sou apenas gratidão, e a gratidão a todos de um aprendiz dessa ciência da medicina e da religiosidade e espiritualidade. Um grande abraço, um bom fim de semana e até uma próxima ocasião. Obrigado, Gui. Obrigado, meu amigo. Tudo de bom para você também. Obrigado por estar com a gente aqui hoje, dedicando um pouco do seu dia para poder trazer essas informações e poder estar abrindo cada vez mais as mentes das pessoas que estão aqui passando o dia com a gente hoje nesse congresso e que vão estar ouvindo a gente aqui, assistindo a gente no futuro também, como vai ficar gravado essa live. E com certeza são informações muito úteis, tá? Então, o DespertaCast, eu agradeço no nome do DespertaCast, você está com a gente aqui e a nossa grande parceria de estar fazendo esse documentário, está saindo às quartas-feiras também. Deixo a minha gratidão aqui no Congresso para você também, viu, meu amigo? A gente se fala em breve. Obrigado, amigos. Fiquem com Deus.